Gente, Dia das Crianças foi ontem, e eu queria trazer essa palavra, que já ministrei há muito tempo, nem sei quando foi, mas tem a ver com ser criança ou ser infantil. Ser criança ou ser infantil parece ser a mesma coisa, mas não é. A etimologia da palavra traz uma diferenciação nisso tudo. A diferença entre ser criança e ser infantil. Nós precisamos entender um pouco disso, para que a nossa ação, a nossa reação, a nossa criança interior, ela nunca morra. Porque a palavra diz que quem quer fazer parte do reino dos céus, o próprio Jesus disse que seja igual criança. Então que é para ser irresponsável, para ser bagunceiro, para ser isso tudo? Não, criança não é assim. Olha o que diz a palavra criança, que vem do latim, né? Que aí vem um pouco para o italiano, se lê criantia. E aí os italianos que gostam de xingar, de falar mal, já faz o sinalzinho, né? Criantia. Essa palavra do latim significa criação. Então criação é o que define a palavra criança. É um ser que está sendo criado ou está em crescimento o tempo todo. Um ser que ainda não está pronto e por isso está crescendo, não é acabado. Então criança é alguém que permanentemente está em construção, que está sempre aberto ao novo, que está sempre curioso, que sempre está cheio de porquês. Você tem criança que tem essa mania de perguntar? Daí você dá uma explicação bem complexa, mas por quê? Aí você explica de novo, e por quê? E às vezes ela está perguntando coisas simples, e você complica o negócio. Eu lembro de algumas histórias que a criança pequena começou a ir para a escola, 7 anos. Hoje 7 anos nem é tão pequeno, né? Eles vão para a escola muito cedo. Mas ele perguntou para a mãe, de onde que eu vim? E a mãe contou toda a história da sementinha, que o pai carregava e que colocou na barriga, aquela complicação toda que você conhece. Porque como que explica isso? Você entendeu? Ele, entendi. Aí depois que a mãe foi perguntar, mas por que você está querendo saber isso? Não, é porque eu conheci um amiguinho que ele disse que veio de São Paulo. Então às vezes a criança é bem mais simples e nós complicamos. Então, criança é alguém que está pronto para aprender. Criança é alguém que está curioso, que quer saber. E sabe por que criança aprende? E nós vamos crescendo e paramos de aprender? Porque a gente para de perguntar. Porque a gente para de imitar. Nós vamos colocando limite em nós mesmos. E a criança, enquanto ela está curiosa, você pode prestar atenção. Você que já tem seus filhos que ficaram adultos, ele vai chegando numa fase que ele não quer nem falar mais com você. E daí chega na outra fase que ele acha que sabe tudo. E chega na outra fase que ele acha que você que é criança, que precisa aprender. Só porque você não sabe baixar programa, ligar o Wi-Fi, essas coisas. E eu estou falando dessas crianças de hoje em dia. Deu um problema aqui, vem aqui me ajudar. Né? Enquanto estavam inventando o celular, já tinha o molecular. Chama esse moleque para ajudar aqui. Lembra disso? Então criança está sempre aprendendo. Enquanto que a palavra infantil, que também vem do latim, ela significa aquele que não fala. O está falando, né? In de infantil, está falando não. Infante fala de fono ou de som. Ou seja, literalmente que não emite som. E aqueles nobres, né? Aqueles que tem na realeza até hoje, toda a realeza é assim. Enquanto o príncipe, enquanto aquele que vai herdar o trono é pequeno, é criança, eles chamam de infante. Ou infanta, se for uma princesa. Porque ele ainda não tem voz. Ele tem o potencial para ser, mas é bem curioso esse termo. Infante, infanta, mas a palavra é bem ruim. Está dizendo daqueles que não têm voz. Ou seja, eles são, mesmo que filhos legítimos, eles não têm autoridade. Vai chegar o tempo, mas está em construção. Ele não pode, ele é pequeno, ele não pode se responsabilizar pelos seus atos, pela sua fala. Porque senão, mas foi o príncipe que falou, mas ele é um infante ainda. Então esse termo era para, legalmente, não legalizar algumas loucuras
da juventude. E pasme, no Brasil eles querem colocar a nós goela abaixo que uma pessoa é infante até os 18 anos. Você pensa? Se com 6 eles querem ensinar a gente como abaixar os programas, ligar o computador, não sabe nem ler e faz isso tudo. Por isso que eu pedi para eles subirem, para eles não ficar cobrando a gente. Eles não sabem ler, mas sabem operar coisas complexas. Quem que explica isso? Então, quando é com a questão de responsabilidade, não, é só a partir dos 18. Até lá, tudo que ele fizer, não dá nada. Principalmente criminalmente. Então, assim, pensa que se seus filhos, seus pequenos, fossem ensinados só a partir dos 18, porque antes nem é considerado. Então, tem alguma coisa errada nessas leis. Infantil é um ser que não está maduro e por isso não pode ser levado a sério. É o que se diz. Alguém que não sabe o que diz, porque ainda é muito pequeno ou incapaz. Então, essas palavras não são sinônimos. Então, quando você vê uma escola que ensina infantil, fica esperto. Porque lá a criança não tem fala. Então, educação para criança seria o termo correto. E criança não para de aprender. Então, um fala de possibilidades, que é a criança. O outro fala de impossibilidades, que é o infante, o infantil. Então, assim, mas o que isso muda na nossa vida? O que isso muda na prática? Nós precisamos, diante desse entendimento, olhar para a nossa vida. E de duas maneiras: como que nós estamos contribuindo, ou trazendo, ou manifestando nos nossos filhos, nos netos, nos pequenos que estão ao nosso redor. E como que nós estamos tratando a nossa criança interior. Aquela possibilidade que se multiplica dentro de nós. Aí dentro de você parou a vontade de aprender? Parou a curiosidade? Eu pelo menos sou de um tempo que eu gostava de desmontar as coisas para ver o que tinha dentro. E isso era com tudo. Quase todos os carros que eu compro, enquanto eu não desmonto o forro de porta e vejo que tem debaixo do banco, eu não sossego. Eu quero desmontar tudo. Eu troco o pneu para ver se o macaco funciona. Eu sou curioso, principalmente com a questão do carro. Mas eu lembro que o primeiro brinquedo que eu ganhei, que era movido a pilha, e ele parou de funcionar uma função, eu desmontei para ver se eu arrumava. Não entendia nada de eletrônica, de elétrica, e o brinquedo nunca mais serviu para nada. Mas eu fiquei com a experiência. Não desmonte, que você não sabe. Pensa nisso, mas por curiosidade. Aí, em todas as áreas você pode pensar. Na sua profissão, você parou de perguntar? Estudos dizem que se você aprender uma coisa nova sobre qualquer tema, você gaste 15 minutos por dia. Dentro de 3 a 4 anos você se torna especialista naquele assunto. Aí você entende por que nós insistimos como pastores, discipuladores, de faça a sua devoção. Faça o seu devocional. Se você ler a Bíblia toda dentro de um ano, não é pesado. Quem está fazendo? Sistematicamente. Nós já estamos em Mateus. Já o Antigo Testamento foi tudo. E ainda falta alguns meses. E dedicando alguns minutos pela manhã para ler a palavra. Ou hoje tem a facilidade de escutar a palavra. E a palavra mesmo diz que a fé vem pelo ouvir. Então, cuidar com aquilo que você está ouvindo. De repente uma palavra, o Espírito Santo te revela, você aprende algo novo. Pastor, e depois que lê a Bíblia toda? Lê de novo. Ano que vem, no próximo, até que ele volte. Porque eu vou dar uma boa notícia para você. Vai ter a palavra de Deus lá no céu. Ai, pastor, vai ter estudo bíblico no céu? Não, o próprio verbo vai estar lá nos servindo. A palavra diz que tudo que existe aqui, duas coisas vai ter no céu: você e a palavra. Você que disse amém e a palavra. Não, no primeiro amém, agora já foi. Já pensou se não tivesse segunda chance? Já pensou se não tivesse segunda vinda de Jesus? Então nós precisamos estar
pensando nisso, essa criança, esse que cria. É por isso que somos imagem e semelhança de Deus, nesse quesito, e não na forma física, de poder criar, de poder fazer coisas novas. Você sabe, a grande inveja de Satanás é essa. Nós nos reunimos e louvamos, ele não pode fazer isso, ele não tem como mais. Nós podemos criar louvores, criar métodos, formas de engrandecer, de louvar a Deus. Tudo isso tem a ver com a criatividade, com ser criança, de possibilidades. Enquanto que infantil é incapaz, não tem voz, não tem fala. Então nós não podemos ser infantil, porque a palavra diz para nós anunciar o Evangelho. Você consegue pensar numa criança que não fala, que não se expressa? Não tem como. Então, como que você tem se comportado com relação à vida? Às vezes você já chegou numa idade que você está pensando, e nós temos falado aqui, tem mais passado que futuro. Mas de repente, todo o seu passado, você não viveu, não realizou aquilo que você pode realizar nos próximos anos, ou nos próximos meses. Depende de uma posição, de uma decisão, de uma curiosidade de criança. O que Deus tem para hoje? Uau, esse dia vai ser maravilhoso. Ó, segunda-feira. Daí tem gente que já está pensando nos problemas. E eu descobri uma coisa com relação aos problemas. Eles sempre vão estar aí. Os livros de matemática provam isso. E eles colocam bem grande lá, problemas, para você resolver. E eles vão vir. A Bíblia diz, basta cada dia ser mal. E aí, se aquele dia está para ser mal, você tira lições daquele dia. Tudo serve para nós aprendermos, para nós crescermos. Então, nós precisamos cuidar da criança que está dentro de nós, com a possibilidade das mudanças, do aprendizado, da novidade, as descobertas. É por isso que na eternidade, e é uma linha sem fim, nós vamos levar a eternidade para conhecer a Deus. Pensa quanta coisa tem para conhecer de Deus. Eu já vi gente falando de aposentar do reino, de deixar, já servi muito, já li a Bíblia não sei quantas vezes, parece que não tem nada novo. Tudo isso que você está falando, pastor, eu já sei. E esses são infantil, e acaba perdendo o seu lugar de fala, acaba perdendo e sendo infantilizado. Então nós precisamos levar a sério os sonhos, os projetos que nasceram no nosso coração, que não foi colocado em prática. Tem uma palavra sobre essa casa, para conquistar 10% da cidade. Você crê nisso? Nós começamos de novo a campanha. Aqui está um mapa da cidade, as células espalhadas, já são 51 células. Uau, 51 células. Pensa, se cada uma multiplicar, a próxima multiplicação são quantas? 102. E é difícil multiplicar uma dentro de um ano? Não é. E por que a gente não consegue? Falta criatividade? Falta ensino? Falta palavra? Falta... O que falta? Olha para a sua célula, olha para a sua vida. Porque a palavra não diz ide por todo mundo e enche de célula. A palavra diz para nós irmos e fazer discípulos. Aí esse mandamento é um negócio que precisa de disciplina. Precisa ser para poder fazer. Então a célula é uma grande estratégia. A célula é a questão de criatividade. E precisa ter criatividade só para imitar Jesus, que não foi invenção de homens. Foi um modelo de igreja que Jesus deixou. Simples assim. Discipular e o modelo de igreja nas casas, de casa em casa. Então aqui nós viemos para esse lugar e chamamos de igreja, que na verdade é um templo, na verdade é um barracão, que por dentro está bem bonito, por fora nem queira ver. Por quê? Para nós celebrarmos ao Senhor. E aí usar toda a criatividade, som, música, dança, né, o que tiver.
Para quê? Para engrandecer o Senhor. Esse é um ponto. E às vezes nós estamos sendo infantil como cristão. Não, eu quero ir lá para receber uma benção. É errado receber uma benção? Por que a gente recebe a benção? Porque quando Deus recebe, Ele se agrada e Ele não fica devendo nada para ninguém. Então Ele retribui. Mas se você conhece gente que vem para a igreja e volta mais vazio, mais reclamando, todo mundo fala que foi bom, que a palavra foi extraordinária, que o louvor estava demais. Aí quando eu vou não acontece nada. Eu cansei de falar isso para minha mãe. Falei, só tá bom quando a senhora vai, eu vou parar de atrapalhar o culto. Eu falava isso, ela falava, é porque você não vai para entregar, você vai para receber. Você não vai com o coração para celebrar o Senhor, você vai querendo ver outra coisa. E naquela fase eu ia para ver as meninas na igreja. Tinha umas loironas que sentavam no meio do louvor lá. Acabei casando com uma. Tudo dá resultado, se você fizer bem feito. Então, às vezes não estamos levando a sério o sonho que Deus nos deu, como igreja e sonhos pessoais. Porque para viver aquilo que Deus quer que nós vivamos, precisa de criatividade, precisa agir como criança, no coração humilde, mas também na pureza, na sinceridade, na santidade. E aí é que fica mais difícil. Então há essa diferença muito grande de ser criança e ser infantil. O próprio Paulo fala para nós em Romanos 12, capítulo 12, versículo 2. Nós precisamos renovar, transformar, dar essa ordem. Não se amolde aos padrões desse mundo, mas transforme-se. Não é mudança, é transformação. Pela renovação da sua mente. Para que você possa experimentar. Nem é viver o total, é só experimentar a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. É isso que está dizendo. Então nós precisamos lembrar que as crianças são esses seres em criação, abertos para o mundo. E nós como adultos, de repente não recebemos isso quando criança. De repente o que nós recebemos muito quando criança foi religião. Talvez um relacionamento com as pessoas da igreja, mas o Pai, que Deus, Espírito Santo, através de Jesus, desafia a ter um relacionamento. A Bíblia que nós falamos aqui que nós fazemos parte, ela não é um livro de religião. Ela é um livro para aprender a nos relacionar com o próximo, conosco mesmo e com o próprio Deus. Com Deus, com o próximo e com você mesmo. Com você mesmo, com Deus e com o próximo, não importa a ordem. Se você sabe quem você é, já é uma coisa muito, muito boa. Se você sabe quem você é em Deus, você vai fazer amizade com qualquer pessoa nessa terra. Porque qualquer coisa que falarem de você, você vai falar, se for coisa ruim, você vai dizer, não, ele não me conhece. Ele nem sabe quem é meu pai. E se Jesus foi rejeitado pelas pessoas do mundo, nós como cristãos não vai ser diferente. Mas aqueles que se aproximarem, fazer como criança, ficar chorando, tirar meu microfone. Então nós recebemos esta bênção chamada Bíblia, Palavra de Deus, para aprender os relacionamentos. É certo que as religiões tiram partes delas, e o mundo está aí cheio de enganação. E sabe uma coisa que nos torna infantil? É ficar pincelando coisas da Bíblia e verdades, porque aqui alguém ministrou algo interessante, porque aqui tem um livro bacana, porque aqui falou algo que combina com o que eu penso. Isso traz uma confusão, e hoje a informação está assim. Todo mundo tem o seu canal preferido e escuta e vê aquilo que quer. Pastor, e como não errar? Indo para a palavra pura e simples. Porque às vezes alguém está ensinando, alguém que nós confiamos, mas essa pessoa de repente sai fora dos trilhos,
começa assim, vai descer, se enche de coisas, começa a ensinar heresias. Ah, mas no passado era assim. Tem autores, pastores, pregadores, que quando alguém vem perguntar, eu pergunto, antes ou depois de 2000 e tanto? Dá uma data. Não, o livro é de tal data, então pode usar que é bom. Ué, mas e a nova edição? Rasga e joga fora. Porque está deturpado. Isso pode acontecer com qualquer um. E como não ser enganado? Como não ser infantil, sem fala, sem posicionamento? Sendo como criança, buscando todo dia, querendo aprender mais. A coisa mais gostosa que tem é quando alguém se converte, começa a ir para a célula, começa a aproximar e faz pergunta, ele pensa que está incomodando. E aí nós vamos vendo quanto que nós já evoluímos, quanto já aprendemos, e podemos repartir e explicar. E é sério que chega algumas perguntas que a gente não sabe responder, né? A gente pergunta para o pastor, pergunta para o bispo, pergunta para o Google, pergunta para alguém, vai saber. Ninguém é dono da verdade. Já tentaram me pegar, fazer pegadinha, fazendo perguntas difíceis. Eu recém-convertido, eu gosto de contar essa história, porque eu vejo e sinto que eu tenho um coração de criança para algumas coisas. A pessoa falou assim, seu nome é Josué? Sim. Teus pais são cristãos? Eu falei, minha mãe é. Aí ele começou a falar de uma discussão, de uma briga entre Paulo e Pedro, e queria saber minha opinião. Eu vi que o cara era cheio de teologia. E nós estávamos ligando porque aconteceu um evento, e quem levantou a mão e preencheu os cartões estava sendo feita uma consolidação. Então eu estava ligando achando que era um novo convertido. E o cara colocou o nome lá, porque eu não sabia para que era, eu pus o nome. Falei, tem que prestar atenção. Eu comecei a dar bronca, que era para me consolidar. E aí ele começou a trazer essa coisa teológica, eu comecei a me dar um calafrio. Falei, e agora? Eu não posso falar qualquer coisa. E isso, o que você pensa disso, irmão? Já que você é cristão, já que você é crente, já que você está nessa equipe aí, me colocou numa saia justa. E eu falei, sinceramente, querido, eu não sei do que está falando. Eu não sei que briga é essa, né? Não saiu no boletim da igreja. Se o pastor já pregou, eu não prestei atenção. Mas eu sei que a minha vida era assim, assim, assim. A partir de que eu aceitei Jesus, ela ficou assim, assim, assim. E para mim isso que importa, e eu vou para o céu, é para lá que eu vou. Jesus é meu alvo. Ele falou assim, foi a melhor resposta que eu recebi até hoje. Então, quando tudo apertar, conta o seu testemunho. Ou faz, se você sabe cantar, canta um corinho. O bispo sempre ensina isso, né? Na dúvida, vamos cantar um corinho, né? Então nós precisamos lembrar que crianças estão sempre procurando criar alguma coisa. Estão abertas para as coisas do mundo, cheias de fome, de vontade. E aí nós precisamos ser responsáveis de encher e de alimentar esse HD com coisas saudáveis. Essa memória, né? Nem se usa HD mais. Então nós precisamos prestar atenção, porque as crianças, aí você pode pensar agora nas crianças, tanto crianças pequenas como os novos que começaram a caminhar com você. E nós temos vários que começaram a caminhar. Ele precisa mais de atenção do que de presente. Ontem foi o dia de dar presente, mas o que as crianças mais gostam é de brincar com a gente. Tem um lá em casa, pequenininho, que está de passagem. Quantos meses está o Bento? Acho que 8, 9 meses. Ganhou um monte de brinquedo colorido. Ele estava no meio dos brinquedos e gritando, chamando o pai. Deixar ele sozinho 10 minutos. Não quer saber de brinquedo. Nem sabe para que serve. Então a nossa atenção vale mais do que apenas coisas e presentes. Eles precisam ser escutados, ser ouvidos. Mais do que receber eletrônicos e games, precisa do nosso tempo de qualidade, mais do que nossas coisas. Precisa manter viva essa chama de querer conhecer, essa fome, essa sede da presença, de querer saber quem é Deus.
quem é o Pai, as coisas do céu. E é tão maravilhoso repartir isso. Essa curiosidade não pode morrer, não pode esfriar. Então as crianças não são infantis, não são incapazes, e são muito capazes de dizer coisas interessantes. Não sei se você já teve oportunidade de uma criança orar por você, né? Nosso filho mais novo, a gente vê que ele tinha um dom, tem um dom de cura. E ele orava, a gente abria o olho e falava: passou? Porque se Jesus está curando, tem que ser na hora. Sarou, parou de doer, e algumas vezes parou de verdade. Enquanto ele colocava a mão, foi tirado aquele negócio, aquela dor. É um negócio sobrenatural. E a Bíblia fala para ensinar a criança o caminho que deve andar. Não fala para ensinar os infantis. E às vezes tem adultos que são infantis e a gente fica querendo ensinar. E isso cansa. Aí você desanima, daí você fala assim: não, esse negócio da palavra aí não funciona. Estou há 10 anos falando a mesma coisa, o camarada não aprende, não evolui, não vai para frente. Só vai para frente quando tropeça. É complicado. Não é? Nem erga a mão que eu sei que vocês estão falando. Então nós precisamos entender, compreender isso. E é hora de deixar de ser infantil. Deixar as coisas de infantilidade para trás. Precisamos falar aquilo que realmente pensamos e recebemos da parte de Deus através da palavra. Compreender que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Essa atitude de gente séria, atitude de gente grande. Nós precisamos entender que somos responsáveis por nossas decisões, por nossos posicionamentos, aquilo que escolhemos. Precisamos ter nosso posicionamento com as coisas que acontecem ao nosso redor. Por quê? A criança, quando aprende o que é certo e errado, ela sai espalhando: isso aí está errado, você mentiu. Ela dá de dedo. E essa é uma grande responsabilidade dos adultos. E nós, todo ano, todos os anos, nós combatemos o coelho da Páscoa, combatemos o Papai Noel e outras mentiras aí. Mas esses dois de forma veemente. Por um simples motivo. Uma mentirinha, uma tradiçãozinha, um negócio inocente. Mentira nunca vai ter nada de inocente. Por causa do pai dela. O pai dela, você já sabe. E ele não brinca. Se deu brecha, ele avança mesmo. E aí aquela mentirinha, aquela coisinha, aquela tradição. Agora nós estamos no mês de outubro. Ainda exporta essas porcaria para cá. Que é o dia das bruxas. Olha só. Não tem mais mensagem subliminar. Nos anos 90, como igreja, a gente batalhou para desmascarar algumas coisas. Hoje está escancarado. Não precisa mais. Né? Dia das bruxas, né? As abóboras, aquele negócio todo. E tem gente que na igreja, que com a mentalidade infantil, é uma festinha da escola, vai valer nota. E veste a criança de bruxinha, de vampirinho, de Michael Jackson, de sei lá o quê. Eu já vi de Michael Jackson. Acho que era do Thriller, né? E isso não é brincadeira. Sabe por quê? Porque vai chegar o tempo, porque eles são inteligentes, e eles vão perceber a verdade. E aí, quando eles começarem com as amizades esquisitas, com os amigos estranhos, né, com as coisas coloridas, aí você vai dizer: não, isso aí está errado. Falar: mas você falou que o negócio lá era certo e era errado, era mentira. Que mais que você está mentindo? Aí você perde o crédito. E credibilidade é um negócio que você leva uma vida inteira para criar. E um ato para perder. É muito frágil. É muito frágil. Igual a Jesus, que a Bíblia diz que não teve um pecado sequer. Por isso ele foi o sacrifício perfeito.
E alguns ficam, não, mas deve ter alguma coisa lá que a Bíblia não diz, que Jesus, né, deve ter pisado na bola em algum momento. Você que é mãe, você consegue imaginar ser mãe de Jesus? Vem arrumar seu quarto, já chega lá, está brilhando. Vem arrumar essas coisas, está tudo organizado, inclusive o seu. Ajuda em casa, faz tarefa. Pensa num filho perfeito. Se ele era o filho perfeito de Deus, imagina Maria, não teve trabalho nenhum, coitado. E depois ter que ver o filho pregado na cruz, sem dever nada. Pensa na dor dessa mãe. Então, a autorresponsabilidade. Nós, como adultos, temos que estar nessa vigília constante, dessa guerra contra a nossa família. A família espiritual e a família biológica. Que a igreja é da família. Família nasceu no coração de Deus, não é invenção nossa. Vamos pôr o nome da igreja aí, o que você acha? Não sei, tem gente que coloca o nome do pastor na igreja. E tem os nomes bem estranhos. Nem vou entrar nesse assunto. Mas na nossa autorresponsabilidade. Então, queridos, se você não fez o 30 semanas, são 30 semanas para aprender um pouco sobre autorresponsabilidades, assumir posicionamentos, a ressignificar nosso passado e projetar nosso futuro. Uau, que curso poderoso, é melhor que Jesus. Não, Jesus está todo nele. E Ele é o caminho, a verdade e a vida. E Ele deu mais uma ferramenta, faz parte da criatividade de Deus, para que nós fôssemos sarados, curados, transformados. E aí não tem desculpa, mas é que é o país que eu nasci, é os pais, que é a família que eu nasci. Não tem nada disso. Todos nós vamos prestar conta diante de Deus. Por quê? Porque Ele nos fez como crianças, alguém que está aprendendo, alguém que quer saber. E como a gente quer aprender e quer saber, uma hora você se depara com a verdade. E a palavra diz que quando você conhece a verdade, ela te liberta. Aí você entende que você tem um Pai no céu que é mais poderoso que qualquer coisa. Mas a vida inteira tentaram matar, roubar, destruir. Não tentaram, não, vai continuar enquanto você estiver na face da terra. Porque esse é o papel do diabo. E ele não vai mudar de papel só porque você está magoadinho. Ele vai continuar tentando matar, roubar, destruir. Vai tentar fazer com que você seja infantil. Então, a palavra de Deus nos chama para sermos como crianças. Ter o coração de criança. Mateus 18, do versículo 1 ao 5. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: eu lhes asseguro que a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Então só não faz parte do reino uma criança, como o próprio Jesus habita nele. Pastor, isso aí eu já sabia. E por que não mudamos? Porque saber e não fazer é a mesma coisa de não saber. Vou falar de novo. Saber e não fazer, não praticar, é a mesma coisa de não saber. Eu fiz curso de medicina, sou especialista em tal coisa, mas estou trabalhando de servente de pedreiro. Sabe muito, mas não faz aquilo que sabe. E o conhecimento sem a prática, ele gera crise. Por quê? Porque não fazemos aquilo que sabemos, que treinamos a fazer. Criança é humilde, transparente, sincera, verdadeira, confia, é imparcial. Nós precisamos ensinar as crianças a amar a Deus. Deuteronômio 6, versículo 5: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. E como fazer com que isso fique no nosso coração, esteja no coração das crianças? Discipulado. E de fazer discípulos.
fazer discípulos é um mandamento. Mateus 22, 37 diz assim: respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. É a sua inteligência, é a sua percepção. E isso acontece como? No discipulado, para expandir o reino de Deus, para multiplicar as células, ser como criança, aquele que vai criar novas estratégias, até para convidar as pessoas, precisa de criatividade, né? Faz um cartãozinho, coloca lá um coraçãozinho. Se tem aquela semana, na célula dos homens isso funciona sempre, um pão com linguiça, a célula enche. Se for uma costela, então, até pão com mortadela funciona. Olha aí, na célula do pastor Sauler, e sempre tem alguma coisa para comer. Às vezes a pessoa está passando fome, necessidade, fala, vamos lá para a célula, no mínimo hoje você vai comer. Se não aprender nada, vai comer alguma coisa. Então precisamos ensinar a criança a amar ao próximo. João 13, no 34 diz assim: novo mandamento vos dou. Jesus estava falando: amai-vos uns aos outros. E qual que é a medida? Como Jesus nos amou. Uau! E para que a gente tem que amar uns aos outros? Paulo fala também para suportar, para dar suporte. Não é suportar de, ai, lá vem aquele irmão de novo. Meu Deus do céu. Vai, ô benção, fala aí. Dá suporte para que ele cresça também. Para quê? Para que veja amor no nosso meio. E quando as pessoas lá fora veem esse amor, vão dizer: eles verdadeiramente são discípulos de Jesus. Eu quero fazer parte disso daí. Quero fazer parte dessa célula. Eu quero ter um discipulador igual esse cara aí. O que tem que comer? O que tem que fazer? O pastor Saulo falou aqui: passa lá é o azul ou o verde? Agora já não lembro a cor. Passa lá no balcãozinho e se inscreve. Ué, mas é só isso? Esse é o start da coisa. Pastor, eu queria saber qual que é o propósito que Deus tem para a minha vida. No discipulado você vai aprender. Você vai receber muitas indicações de livros, cursos, mas o melhor, essa caminhada junto, esse suporte. Nós precisamos ensinar a criança a guardar o coração, a guardar suas palavras. Nós precisamos, irmãos, ensinar as crianças a falar palavrão, a desobedecer. E isso vem de fábrica. Eu não sei, eu tive essa experiência em casa. O primeiro que chegou lá em casa, ele começou a desobedecer. Eu falei: mas quem que está ensinando isso? Porque tinha contato com o pai e com a mãe. Ou eu ou ela pisou na bola nesse negócio. Mas não sabia falar, mas sabia desobedecer. Vou fazer a cena. Na porta, não vou molhar o tapete. Na porta da geladeira, colocava água, olhava para nós, que esse sorriso sem vergonha, né? Não faça isso. Colocou lá. A empregada, ai que bonitinho, né? A mãe falou assim: está desobedecendo. Falei: se fizer de novo vai apanhar. Terceira vez. 3 vezes, 3 varadas na perna. Vem aqui. Acho que não tinha 1 ano ainda. Estava começando a ficar em pé, né? Fui lá no quarto, peguei a vara, 3 marquinhas na perna. Tchau, tchau, aquelas perninhas grossas, branquinhas. A mãe foi chorar para um lado, a empregada para o outro, eu no outro, e ele chorando no quarto. A família toda chorando. Mas eu prometi, tinha que cumprir. E a palavra diz para não reter a vara, que a vara tira a loucura da criança. Olha aí. Pergunta se ele pega água na geladeira até hoje. Ele pede para alguém buscar. Mas nunca mais fez. Daí começou a aprender o sentido do não. Outra situação foi com as tomadas. Ele tinha um fascínio, até hoje gosta de eletrônica, elétrica. Queria enfiar os 2 dedinhos na tomada. É perigoso. Eu fui lá e fiz um simulado. Explodi um fio na frente dele. Se assustou. Falei: isso vai fazer dodói.
não foi mais para as tomadas. Não, vamos comprar o protetor, não sei o quê. Não precisa, ele não quer mais pôr o dedo lá. E viu a consequência. Aí, os mais maduros têm que estar atentos. E aí eu estou falando de uma criança real, mas às vezes nossas crianças espirituais. Você acha que é pecado ir na festa tal? Você está indo lá para influenciar ou para ser influenciado? Você acabou de começar a caminhar com Jesus, você não vai influenciar ninguém. Então para você, não. Você não nasceu de novo? Cristão de verdade não vai nesses ambientes. Cristão de verdade tem liberdade, mas nem tudo lhe convém. Não pode estar em certas mesas, em certas rodas, em certos ambientes. Simples assim. Isso é religiosidade. Não, isso é santidade. Se vai contaminar a sua alma, vai lá ver coisa que não precisa, vai tomar coisa que não devia. Mas vai crescer alienado. E pelos moldes da palavra, querido, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, nós criamos nossos filhos nessa pegada. E eu nunca precisei buscar nenhum deles em coma alcoólico, em nenhuma balada, em nenhum tipo de lugar que não pudesse ser frequentado, que eu não pudesse ir também. E sempre a fala, vai lá, não faça nada que Jesus não faria. Ele tem que ter o temor de não desagradar ao Senhor, porque ele pode enganar a gente muito bem. Efésios capítulo 4 diz assim no verso 29, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa para promover a edificação, conforme a necessidade, para que beneficie aos que ouvem, para que transmite graça aos que ouvem. Ou seja, nossa palavra tem que ser útil, tem que edificar. Se for para elogiar, para enaltecer, isso deve ser em público. E correção a gente faz no particular, no secreto. Não podemos inverter isso. E Jesus tratava as crianças dessa forma. Mateus, Marcos, Lucas fala sobre isso. E Jesus fala assim, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, não pode entrar nele. De modo nenhum, a versão diz, entrará nele. Então ele está nos chamando. Ele tem esse chamado, um estilo de vida, não de infantilidade, mas de criação, de ser criança nesse sentido. Ele quer que cada um de nós, cada ser humano, seja humilde o suficiente para reconhecer Ele, e como criança deixar que Ele nos leve, deixar que Ele nos conduza no seu chamado, deixar que Ele nos conduza naquilo que é a vontade dEle, exercendo a nossa fé, praticando a criatividade. Ele nos deu dom, nos deu talentos. Cada um tem dom e talento diferente para usar essa criatividade de Deus. Isso é a imagem e semelhança dele. Só os seres humanos foram criados assim. E quando nós olhamos para tudo que está à nossa volta, na inteligência que ele já nos deu, na percepção, você consegue distinguir o que foi feito pelo homem, o que foi feito por Deus. Não é assim? Mas tem algo que Deus fez, que foi você, em parceria com o homem. Ele usou um homem e uma mulher para multiplicar a criação, para que você nascesse. Nós vivemos numa cidade que podemos ver os dois extremos disso. Há Cataratas do Iguaçu. Aqui tem a Cataratas, Parque das Aves, né, o pôr do sol. A natureza aqui é vibrante. E sempre quando eu levo algum convidado, eu digo, olha só o que meu pai fez. Que lindo, que emocionante. Foi meu pai que fez. Olha essas quedas aqui que eles querem dar lá pro inimigo, né? A garganta do bicho lá. Não, isso aqui é a voz de Deus. Porque a palavra diz que a voz de Deus é como o som de muitas águas. Nada de ficar dando as coisas para o inimigo. Ele não pode criar nada, não ser mentira. Então na natureza a gente vê a grandiosidade de Deus até hoje. Mas também quando nós visitamos Itaipu, esses museus, as edificações, inteligência do homem. Quem que deu? Foi Deus, mas o homem, você pensa, cercaram o rio,
para construir um negócio gigantesco, nem dá para falar faraônico, que é maior do que, as obras lá de Faraó. Gigantesco, pela inteligência do homem, e está em pé até hoje, e está funcionando, e está beneficiando, por conta da inteligência. Tomara que não caia, senão nós vamos surfar aqui também. Mas a obra de Deus e a obra do homem, eu quero dizer que você é a obra de Deus, em parceria com o homem, e Ele quer que você seja como criança, aquele que acredita na palavra dEle, acredita naquilo que Ele está falando, acredita na mensagem que Ele está enviando. O próprio Deus pode falar com você, mas Ele usa outras pessoas, assim como Ele usou um homem ou uma mulher para te trazer aqui, para te dar o sopro de vida. Esse é o melhor dom que você pode receber. E depois o maior milagre que você pode receber é o milagre da salvação, que só através do Filho dele, só através de Jesus, que também veio como criança e se tornou um homem, que foi o sacrifício perfeito. E ele instruiu: faça discípulos, faça dessa forma, ensinando o ensino dos apóstolos. Ensinando o que? A palavra. Ah, mas eu não sei, peço para o Espírito Santo. Mas pastor, se é assim, por que tem igreja? Porque Ele quer que a gente esteja em comunhão, esteja junto. Porque alguns começam a entender dessa forma: peraí, então eu não preciso de igreja. Só que a mesma palavra diz que aquele que se isola procura interesse egoísta. E não tem egoísmo no reino de Deus. Isso não faz parte do atributo de Deus. O que tem sempre é repartir, é transbordar, é multiplicar as bênçãos. E Ele quer que nós, como crianças, sejamos humildes, sejamos curiosos, sejamos criativos em adorá-lo, em buscá-lo. Faça algo diferente essa semana. Amanhã começa a live, 6 da manhã. 6, né, pastor Mal? 6 da manhã, das 6 às 6:30, oração e um compartilhar da palavra, dos próximos 12 dias. E já é algo diferente. Ah, eu nunca acordei esse horário. Algo diferente, começa amanhã. Põe o relógio despertar às 5:30. Você leva meia hora para acordar, né? Você não vai precisar entrar na live, pode escutar de pijama mesmo. Se for entrar, penteia o cabelo. Mas participe, faça algo diferente. Se nós queremos resultados diferentes, temos que fazer algo diferente. É a parte da criatividade. Se você entra numa rotina, você faz a conta errada, pode fazer 1000 vezes, o resultado vai ser errado. Tem que fazer algo diferente. Faz parte da criatividade. Se renovar, se inovar. Isso, as mulheres parecem que fazem isso naturalmente. O chá rosa, cada ano é uma coisa diferente. É o dia diferente, é a roupa diferente, é o uniforme diferente. Os homens são diferentes também. Pergunto, qual dos 3? Qual das 3 camisetas que é para pôr? Então, eu estou sempre pronto para servir. Elas não, elas fazem reunião para decidir qual vai ser o uniforme. Será, pastor? Eu já participei de umas. 45 minutos para decidir que cor de esmalte que ia pôr. Falei, gente, é rosa. Não, mas tem 68 tons de rosa. Tem rosa, você acredita? Criatividade. Se não fosse as mulheres e a criatividade, não existia indústria de sapato, não existia indústria de roupa, esse mundo não teria tanta casa, tem um monte de coisa que não existia. Mas Deus colocou uma ajudadora, alguém que nos ajuda a criar. E a mulher é especialista em transformar. Então, parabéns, mulheres, por mais esse evento. Foi demais mesmo, muito bom. O céu se expandiu, o reino de Deus se expandiu por conta disso. Obrigado. Agradecer também em público aqui aos homens que puderam trabalhar, aos que ficaram na retaguarda. Foi imprescindível a presença e o posicionamento dos homens para que isso acontecesse. Muito, muito obrigado. Aquelas briguinhas, desavenças, desacordo, liga no gabinete, fala comigo, fica tranquilo. Ano que vem tem mais.
Nós precisamos encerrar, mas eu não posso terminar essa palavra sem dar oportunidade para você entregar a sua vida de forma consciente a esse que é o dono de toda a criação e nos faz como crianças diante do seu poder. Ele brinca de esconder conosco, só que ele se deixa achar. E hoje é um dia que ele quer se revelar para você, se assim você quiser. Vou pedir à igreja que se coloque de pé, que você faça comigo essa oração, colocando a mão no seu coração. Fala assim comigo: Senhor Jesus, mediante a tua palavra, eu acredito na tua palavra. Eu acredito que eu fui feito criança, e o coração de criança nunca sai do meu pensamento e da minha vida. Então, nesse momento, Senhor, eu quero te pedir, receba a minha vida. Eu me arrependo dos meus caminhos e da infantilidade na minha vida. E eu quero receber o Senhor como meu Salvador, como meu Pai, como Senhor da minha vida. Te peço, Senhor, que escreva o meu nome no livro da vida e que me receba como seu filho, como criança. Me deixe sentar no seu colo, me deixe aprender do Senhor, que é Deus, mas que é Pai, em nome de Jesus. Amém? Amém. Olá, que bom que você nos acompanhou até aqui. Nós somos a Igreja Ceifa, a Igreja da Família. E a palavra que você acabou de ouvir é uma palavra centrada na Bíblia, é uma palavra de Deus. Portanto, eu creio que você foi tocado pelo Senhor, que Ele falou ao seu coração. E mediante a exposição desta palavra, eu quero fazer alguns desafios para a sua vida. Arrependa-se. A palavra de Deus diz: se você confessar com seus lábios, crer no seu coração, receber o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e Senhor para toda a eternidade. Segundo desafio: se você está por acaso afastado dos caminhos do Senhor, da igreja do Senhor, que é o corpo de Cristo na terra, quero dizer que aqui você tem uma casa, uma igreja, uma família para pertencer, e você é muito, muito bem-vindo. Um terceiro desafio para a sua vida: se você não foi batizado nas águas, fazendo disso o seu compromisso público de fé, como diz as Escrituras, você é convidado a fazer o seu batismo, a batizar e pertencer a esta casa. Essa é uma grande oportunidade para a sua vida, mediante a palavra que você ouviu. Se você fez alguma dessas 3 decisões na sua vida, que é tão importante, fale com o nosso corpo pastoral, acesse o chat, escreva-nos e acesse o QR Code que está aí na sua tela. Obrigado, queridos, por nos acompanhar até aqui. Somos a Igreja Ceifa, Centro de Integração da Família, uma família a pertencer. Muito obrigado, Deus te abençoe sempre.